Olá, eu sou André Steiner, sou professora do Departamento de Ciência Política da Universidade Federal de Pernambuco e coordenadora do Grupo de Estudos em Meio Ambiente, Política e Relações Internacionais, o MAPORI. Nessa colaboração com o canal Superiore, eu vou apresentar mais um capítulo do livro Pedagogical Journeys Through World Politics, o capítulo 12, que foi escrito pelo Dr. Eric Leonard, que é professor da Universidade de Shenandoah, no estado da Virgínia, nos Estados Unidos. Esse capítulo me atraiu porque esse professor ele tem uma trajetória pouco convencional quando a gente pensa em trajetória acadêmica. Ele foi uma pessoa que não pensava em ser acadêmico e ele, antes de concluir o curso universitário, ele abandonou 2 cursos, né? E o título do capítulo traz justamente isso, né? Essa trajetória menos tradicional, digamos assim, do que a gente esperaria. Relata que as primeiras 2 faculdades que ele cursou eram boas faculdades, que ele conseguia ter acesso via o esporte, né? Ele era um jogador de futebol americano e conseguia bolsas para essas faculdades, mas que o ensino em si não lhe engajava. Ele, enfim, era um aluno que não se interessava tanto pelas aulas. Até que depois, acho que até com um pouco mais de maturidade, ele tentou uma terceira instituição. E essa instituição ela era um pouco diferente, as aulas eram diferentes, as turmas eram menores, a forma de ensino era diferente e essa finalmente o instigou. Em especial, um professor de ciência política, né? Que ministrou uma disciplina que ele gostou muito e que fez com que ele acabasse seguindo essa trajetória da ciência política e das relações internacionais. Aí ele traz algumas perguntas, umas provocações, na verdade, para quem quer ser acadêmico e em especial para quem quer ser docente. Ele direciona essas perguntas para quem está, né, especialmente no doutorado, e quer e está vislumbrando, né, uma carreira futura como acadêmico, que geralmente está ligada a uma carreira de docente. Né? Então, ele pergunta: você gosta de escrever? Você gosta de pesquisar? Você gosta de ensinar? Que muitas vezes não se vê essas coisas, ou talvez no doutorado não se dê tanta conta de como essas coisas vão estar associadas, né? E ele diz que as respostas dessas perguntas, elas vão, ou pelo menos deveriam guiar a busca pelo tipo de instituição que o profissional vai buscar depois para, enfim, para desenvolver sua carreira. Né? E também a instituição onde a pessoa buscará cursar uma pós-graduação, né? Porque nem todos os cursos de doutorado vão propriamente formar o aluno para ser docente, né? Muitas vão ter uma ênfase em pesquisa, muitas vão dar uma formação em redação técnica, em redação de artigos e tal, mas nem todas vão fornecer essa formação pedagógica, digamos assim. Isso é uma questão, inclusive, que a professora Elia tem falado em outros vídeos, né? Que às vezes o professor chega numa universidade pública, no caso aqui do Brasil, para ser professor, concursado e tal, sem ter tido quase nenhuma experiência em sala de aula. E ele também acredita que essas perguntas devam servir de base para o aluno pensar onde quer trabalhar, né? Porque muitas instituições vão ter, ou muitos departamentos, ou enfim, programas, vão ter cursos, aliás, cursos não, mas vão ter programas muito voltados para pesquisa,
outros vão ter um enfoque maior em ensino. Então, ele diz, se você realmente gosta de ensinar, se essa é a sua prioridade, você deve buscar trabalhar numa instituição onde há esse foco maior no ensino, né? E da mesma forma, se não é seu foco, você deveria buscar uma instituição mais voltada para a pesquisa. Mas em última instância, né, sempre vai ter esse quê de ensino, né? Mesmo que seja via uma orientação, né, de um trabalho, né? Via mais um estilo de mentoria, né? E aí ele enfatiza a importância de estar em sala de aula, né? Como a Elia também sempre fala, aquela experiência de chão de fábrica, né? Porque mesmo aquelas pessoas que estão sempre estudando, lendo trabalhos sobre a parte pedagógica, se atualizando, né? Nada se compara a estar em sala de aula, né? Pois a sala de aula ela vai trazer problemas reais, desafios reais, inclusive daquele momento histórico específico, né? Como a gente agora está vivendo a questão do Covid, e mesmo professores experientes estão vivenciando situações inusitadas, né? Como de repente ter que estar completamente remoto, né? É, ter que estar lidando com questões que os alunos estão trazendo, de não estar conseguindo acompanhar as aulas por problemas de depressão, por exemplo. E, enfim, então, estar em sala de aula sempre vai ser uma experiência que vai enriquecer, né? E vai superar qualquer leitura sobre práticas pedagógicas. E isso não exclui a necessidade de fazer essas leituras e essas formações, mas a prática realmente é um pouco diferente. Ele traz uma questão que eu achei muito interessante, que é a seguinte: para quem você gostaria de dar aula? Né? Porque as diferentes instituições vão ter perfis de alunos também diferentes, inclusive os diferentes cursos, né? Mas, por exemplo, ele fala um pouco que ele não gostaria de dar aula numa instituição, né? Quando ele estava aí decidindo onde é que ele queria trabalhar, ele não gostaria de ensinar numa instituição muito renomada, onde só tivesse aqueles alunos muito brilhantes. Ele queria estudar, aliás, ele queria ensinar numa instituição com alunos semelhantes ao que ele tinha sido como aluno. Então, alunos que tivessem desafios a superar, alunos que talvez não tivessem tanta certeza do que queriam na vida. Ele queria, o foco dele queria ser nesse tipo de aluno. Ele queria ajudar alunos com esse perfil, da mesma forma que ele foi também ajudado, né? E ele queria implementar um estilo de aula, né? E de mentoria também, para esse tipo de aluno que talvez estivesse um pouco perdido, não soubesse bem qual era o curso, ele não tinha, assim, o objetivo, né, digamos, profissional dele não era formar pessoas, né, que já estavam com tudo na cabeça, pessoas que já, enfim, estavam, sei lá, se encaminhando para ser docentes ou que já tinham, enfim, seus planos muito certos, que eram excelentes alunos. Que é até interessante pensar isso, mas ao mesmo tempo achei muito boa essa reflexão dele, né? Dele querer se direcionar a alunos que tinham sido semelhantes, que seriam semelhantes ao que ele foi também, e ele querer ajudar esse perfil de alunos. E aí, então ele faz também uma reflexão do ensino como um processo constante de autoavaliação, né? Que a forma que a gente no nosso primeiro dia de aula não vai ser a forma que a gente vai ser como professor daqui a 10, 15, 20 anos. Eu acho que todo mundo que é docente vai se sentir representado com essa fala, né? Mesmo que seja que você não se atualize tanto, mas pela própria prática em sala de aula, sua prática pedagógica vai mudando ao longo do tempo, né? Inclusive, ele diz que a gente sempre tem que estar se perguntando o que é satisfatório para aquele momento, né?
Então, um professor em início de carreira, o que é satisfatório é simplesmente ele se sentir confortável em sala de aula e conseguir entregar o básico, né? Até porque às vezes há muitas inseguranças e tal, isso é comum. Mas eu acho que ele traz uma reflexão, pelo menos na minha leitura, é que cada turma que você tem é uma turma única, né? Então você tem que olhar para aquela turma e ver o que aquela turma está precisando, né? Então é uma coisa que eu tento fazer na minha prática. Não é você ter uma escolha, eu sempre vou fazer tal coisa, né? E ao mesmo tempo, essa autorreflexão é importante porque às vezes nem as avaliações dos alunos podem refletir uma realidade. Então, por exemplo, no fim do curso, né, muitas instituições, as instituições, né, nossas aqui do Brasil públicas fazem isso também, os alunos podem preencher algum tipo de formulário avaliando os professores, né? Dependendo do perfil desses alunos, pode ser que a maioria desses alunos eles estejam acostumados com o ensino bem tradicional do professor falando só em sala de aula e eles escutando, e assim, que a princípio não tem nenhum problema, mas então pode ser que qualquer professor que chegue com aquele básico para eles esteja bom, né? Porque eles não conhecem muito além disso, né? O que não significa que só porque você, então, recebeu uma boa nota dos alunos por ter entregue o básico, não significa que você está sendo excelente, né? Então, você também tem que ter uma autoavaliação, porque nem sempre os alunos vão ter uma maturidade, uma experiência de vida suficiente para dar uma avaliação real. Então, pode ser que aqueles alunos precisassem desenvolver outras habilidades que você não esteja fornecendo, né, a chance deles desenvolverem por você estar usando um método muito tradicional, por exemplo, né? Então, sempre está se perguntando o que é que esses alunos e alunas realmente precisam. Então, no meu caso pessoal, eu sempre gosto de deixar a ementa quase pronta e só fechar totalmente, no caso a ementa, a programação do curso, depois que eu converso com a turma uma, duas vezes, né? E troco algumas ideias, vejo o que é que eles se interessam, se tem alguma coisa que eu possa ajustar e tal. Ou se tem algum tipo de método que talvez não se ajuste tanto. Por exemplo, eu já tive uma experiência de uma turma que eu propus que a gente fizesse algumas atividades de debate, tipo times de debate. E aí eles disseram, professor, essa turma ela não se dá bem, a gente briga muito, isso não vai dar certo, não vai ser legal. Aí eu, tudo bem, então, se vocês estão dizendo, vamos pensar em outra coisa. E aí, nesse sentido, ele também ressalta essa importância de participar em eventos e cursos, né? Sobre ensino, né? No caso nosso aqui em Ciência Política e RI, os workshops da APSA, por exemplo. Aí ele fala um pouco da busca dele por métodos de ensino e objetivos de ensino, né? E ele traz a reflexão de como é importante cada um ter o que é um teaching statement, né? Que no caso dos Estados Unidos se pede dos professores quando eles vão progredir na carreira, né? Quando eles vão pedir o que se chama lá de tenure, né? E então qual é a sua filosofia de ensino, né? E independente da instituição pedir isso ou não, eu acho que é muito importante ter essa reflexão, né? Quais são os seus objetivos dentro de sala de aula? Quais são os seus valores, né? Qual é a sua missão como professor e como professora, né? E aí ele traz várias reflexões que foram da prática dele, como a questão de estimular nos alunos um aprendizado real para além da memorização, né, o uso de ensino ativo, né, em especial o uso de estudos de caso, e aí ele reforça bem que no caso dele, o ensino ativo foi algo que funcionou bem, assim, ele não diz que é para todo mundo, né, e ele gosta muito de usar casos reais, né, e ele também acha importante uma reflexão em relação ao método que você quer usar versus o que você quer atingir, porque não é porque, sei lá, existe um método agora da moda que ele vai atingir o objetivo que você quer como professor. Pode ser que esse método não se adeque a você, né? É, e, e pode ser que não se adeque a certas turmas, enfim. Então, tem que ter essa reflexão aí.
ele também fala que se tornar um bom docente requer correr riscos, né? Então, voltando a essa questão da avaliação por parte dos discentes, né? Ele diz que às vezes os professores têm medo de mudar a sua prática porque, sei lá, os alunos vão parar de avaliar bem e aí isso vai ter repercussões na sua progressão, né, docente dentro da instituição e tal. Então, enfim, em suma, né, o método da moda também, voltando ao tópico anterior, não se aplicaria a qualquer caso, mas ao mesmo tempo talvez valha a pena, né, se arriscar e tentar o método da moda ou tentar outras coisas diferentes, mesmo correndo o risco de não ser bem avaliado. E lembrando que a má avaliação não necessariamente quer dizer que foi ruim, mas pode ter sido porque os alunos não estão acostumados com aquilo e talvez não tenham necessariamente a maturidade de entender que eles estão precisando de algo diferente. Ele conta rapidamente uma experiência que ele teve num programa chamado LEAP, que é um programa que eu achei muito interessante, dá para encontrar online, é um programa que tem lá nos Estados Unidos, onde há um estímulo para um currículo universitário que promova habilidades para a vida para além da faculdade, né? E não apenas a promoção de conteúdos, né? E aí ele tem como objetivo formar uma formação completa, né, que os alunos eles tenham acesso a diferentes perspectivas e culturas humanas, conhecimentos do mundo físico e natural. Então, por exemplo, nos tempos de hoje, né, ter um entendimento do que são as mudanças climáticas, se encaixaria aí, né? Várias habilidades em termos de senso crítico, de conseguir ler vários tipos de texto e compreender enfim, analisar. A questão da responsabilidade pessoal e social, da sua responsabilidade como pessoa com um curso superior e que tem um conhecimento talvez um pouco diferenciado em relação aos seus pares. Enfim, a ideia de formar cidadãos engajados, informados, né, que tenham autorresponsabilidade, né, que também saibam se comunicar bem, né, principalmente nesses tempos, né, polarizados. E aí ele juntou tudo isso, né, dentro da prática dele e para a sala de aula dele, né, isso se traduziu em focar em habilidades de comunicação oral e escrita, pensamento crítico e criativo, capacidade de trabalhar em grupo, capacidade de avaliar informações, inclusive, né, numéricas, mas também qualitativas, e o conhecimento e engajamento cívico. E aí ele discute um pouco essa questão do conteúdo versus a habilidade, né? Que foi o que ele escolheu fazer na sala de aula dele, né? Focar mais nas habilidades do que nos conteúdos, que são coisas que podem ser mais passageiras, né? Que os alunos aprendam para ali e daqui a pouco já esqueçam, e as habilidades seriam mais permanentes, né? E ao mesmo tempo, não só preparar para o emprego, porque tudo isso que foi dito poderia ser, não, então a gente vai preparar o aluno para se empregar, né? Mas não só isso, né? Não apenas se empregar, mas ser um bom cidadão, né? Ser um cidadão responsável, né? Que tenha respeito ao meio ambiente, que saiba se comunicar, né? Com respeito também aos seus pares e etc. E também, enfim, que consiga dar um retorno para a sociedade de alguma forma, independente do que ele vá fazer, né? E ao mesmo tempo ele disse que a gente tem que ter cuidado de sempre, tem que ter o cuidado de sempre deixar claro para os alunos porque aquelas habilidades são importantes. E os conteúdos também, né? Porque às vezes a gente, enfim, tem que passar conteúdos muito teóricos e os alunos ficam meio sem entender, pelo menos naquele momento, por que é importante aquilo, né? Então, explicar por que aquilo vai aumentar a sua empregabilidade, que às vezes é o que acaba engajando, né? E por que também ser, enfim, ter esse perfil todo, né, com várias habilidades, vai também aumentar seu sucesso profissional, né? Eu acho interessante essa questão da teoria mesmo, que é uma coisa que às vezes demora para os alunos entenderem, né? Dar aquele clique que por que foi importante ter essa carga teórica, né? Às vezes isso vem 5, 10, 15 anos depois, né? Mas a gente, não é porque os alunos estão reclamando, é tudo muito teórico, que a gente tem que desistir, né? De passar esses conteúdos e fazer com que eles entendam por que isso é importante, mesmo que eles não entendam exatamente naquele momento.
E uma coisa muito interessante que ele fala, e que ele já aplicava bem antes da pandemia, achei isso super interessante, é um método híbrido. Então ele fala que as disciplinas dele, na universidade dele, costumavam ser 3 vezes por semana e ele costumava fazer 2 dias presenciais e um dia online. Nesse dia online, não era no sentido de ensino remoto, mas no sentido dos alunos participarem, por exemplo, de um jogo online, de um software que todo mundo, alguma coisa de simulação, que todo mundo compartilhasse ali, tivesse ali engajado para além da sala de aula. Então, enfim, ele se antecipou aí à situação que a gente está vivendo hoje. E é isso. Então, em suma, eu me identifiquei muito com esse capítulo, né? Porque eu também não tive uma trajetória muito convencional, abandonei minha primeira faculdade e também não tinha pretensões de ser acadêmica, apesar de sempre gostar de estudar, diferente dele que disse que não gostava tanto, eu gostava, mas enfim, meus objetivos profissionais eram outros e eu acabei depois me encaminhando para a academia. Achei muito interessante, espero que tenham gostado e em breve apresentarei outros vídeos aqui no canal Superior.